Por que a mulher livre sempre foi tratada como uma ameaça? Essa pergunta atravessa séculos, culturas e sistemas religiosos, mesmo quando não é formulada em palavras. Ela vive nos silêncios, nas omissões, nos nomes apagados e nas histórias contadas pela metade. Existe um nome que foi arrancado das escrituras, distorcido em demônio e empurrado para as sombras da história. Um nome que não desapareceu por acaso. Lilith não foi esquecida. Ela foi silenciada. E quando algo é silenciado, não some. Retorna como medo difuso, como desconforto, como rejeição instintiva. Retorna como aquilo que não pode ser explicado, mas é imediatamente reconhecido. O apagamento de Lilith não foi apenas teológico. Foi psíquico. Foi simbólico. Foi uma engenharia profunda da consciência coletiva que moldou a forma como o feminino passou a ser percebido, vivido e permitido. O que quase ninguém percebe é que, ao apagar Lilith, algo dentro da psique feminina também foi mutilado. Uma parte essencial, instintiva, soberana, que não aceita subordinação como condição para existir. Ao longo da história, essa parte recebeu muitos nomes: perigosa, promíscua, caótica, demoníaca. Mas nunca deixou de existir. Hoje você não está ouvindo um mito. Você está atravessando um código. Um código proibido, escondido entre Eva e Lilith, entre submissão e soberania, entre aquilo que foi autorizado sentir e aquilo que precisou ser reprimido para que o mundo funcionasse da forma como funciona. Se esse conteúdo chegou até você, é porque esse código encontrou ressonância. Aqui, no canal Códigos da Nova Terra, não formamos apenas uma audiência. Formamos um campo de lembrança. Se você sente que essas reflexões não são apenas informação, mas um chamado, considere se inscrever no canal. Cada inscrição sustenta a continuidade desse trabalho e permite que mais véus sejam abertos. E se sentir que esse conteúdo pode alcançar outras pessoas que também estão prontas para lembrar, compartilhe. Não como divulgação comum, mas como um gesto de expansão de consciência. Se você sente um desconforto estranho diante da mulher que não se curva, talvez isso não seja julgamento. Talvez seja memória. Porque certas verdades não se aprendem. Elas se lembram. Lilith surge nas camadas mais antigas da tradição hebraica, antes mesmo da narrativa consolidada do Gênesis. Em textos como o alfabeto de Ben Sira, ela não é criada da costela de Adão, mas do mesmo barro. Igual em origem. Igual em essência. E é exatamente aí que o conflito começa. Lilith não aceita deitar-se abaixo. Não aceita subordinação sexual, simbólica ou espiritual. Ela não pede permissão para existir. Esse gesto simples, dizer não, foi suficiente para transformá-la em ameaça. Porque sistemas hierárquicos não sobrevivem quando a igualdade é vivida de forma concreta. Lilith não quis dominar. Ela quis equivaler. E isso foi imperdoável. Quando ela se retira, não é expulsa. Ela escolhe partir. Mas toda escolha de liberdade precisa ser punida simbolicamente, para que não se torne exemplo. Então Lilith é transformada em demônio, associada à noite, à sexualidade, à morte de crianças, ao caos. Não porque isso seja verdadeiro, mas porque o medo é a ferramenta mais eficiente de controle. Existe uma diferença brutal entre o que se perde e o que se esconde. O que se perde pode ser reencontrado. O que se esconde precisa ser temido. Lilith foi escondida atrás do terror para que nunca mais fosse reivindicada como arquétipo legítimo do feminino. Mas arquétipos não morrem. Eles apenas se deslocam. Enquanto Lilith é empurrada para as margens, Eva ocupa o centro da narrativa. Criada da costela, apresentada como companheira, como auxiliar, como aquela que nasce depois. Eva carrega outro aspecto do feminino: o vínculo, a relação, a sensibilidade, a capacidade de gerar vida e significado. Mas também carrega a marca da obediência estrutural. Não porque seja fraca, mas porque foi moldada para caber. O problema nunca foi Eva. O problema foi separar Eva de Lilith. Fragmentar o feminino em polos irreconciliáveis. De um lado, a mulher aceitável. Do outro, a mulher perigosa. De um lado, a santa. Do outro, a prostituta. De um lado, a mãe. Do outro, a bruxa. Esse padrão não nasce na Bíblia. Ele é muito mais antigo. Lilith carrega ecos de Nana, Ishtar, Astarte, deusas soberanas que governavam tanto a vida quanto a morte, tanto o prazer quanto a guerra. Deusas que não pediam autorização.
Com a ascensão de sistemas patriarcais rígidos, essas figuras precisaram ser desmontadas. O poder feminino autônomo precisava ser deslegitimado. O processo é sempre o mesmo. Primeiro, a deusa vira mito. Depois, o mito vira ameaça. Por fim, a ameaça vira demônio. Assim, o que antes era reverenciado passa a ser temido. E o medo garante obediência. Mas mesmo demonizada, Lilith nunca deixou de agir na psique humana. Ela reaparece nas figuras das mulheres que não se encaixam, das que recusam papéis pré-definidos, das que sentem desejo sem culpa, das que escolhem a si mesmas, mesmo pagando o preço da exclusão. E toda vez que esse arquétipo emerge, o sistema reage, porque ele revela algo incômodo. A obediência feminina nunca foi natural. Ela foi condicionada. Eva, por sua vez, também foi mal interpretada. Ao comer do fruto, ela não comete um pecado moral. Ela faz uma escolha consciente. O fruto não representa desobediência cega. Representa conhecimento. Representa a travessia da inconsciência para a consciência. No gnosticismo, Eva não é a origem da queda. Ela é o portal do despertar. Talvez o chamado pecado original nunca tenha sido o erro de Eva, mas o medo que a consciência provoca em sistemas que dependem da ignorância. E talvez Lilith tenha sido apagada justamente porque lembrava demais. Porque se recusava a esquecer quem era. A partir desse ponto, a história deixa de ser apenas religiosa. Ela se torna psicológica. Carl Jung compreendeu que tudo aquilo que é reprimido retorna como sombra. Lilith é a sombra do feminino. Não porque seja má, mas porque foi rejeitada. Tudo o que não pôde ser vivido, expresso ou aceito foi empurrado para esse campo obscuro da psique. Eva representa o feminino condicionado. Lilith, o feminino rejeitado. E a tensão entre essas duas forças vive dentro de cada mulher. Vive na culpa por desejar. Vive no medo de ocupar espaço. Vive na dúvida constante entre agradar e ser verdadeira. Quantas vezes você silenciou sua intuição para manter a harmonia? Quantas vezes diminuiu sua força para não parecer excessiva? Quantas vezes sentiu que precisava escolher entre ser amada e ser inteira? Essa não é uma falha individual. É uma herança simbólica. Essa herança simbólica não vive apenas nos livros. Ela vive no corpo. Vive nas escolhas automáticas, nos limites internos, nas sensações de culpa que surgem sem explicação racional. Vive na dificuldade de sustentar um não sem justificativas longas. Vive na tendência de se adaptar antes mesmo de perceber que está se anulando. O conflito entre Lilith e Eva não é uma guerra externa. Entre dois arquétipos distantes. É uma fratura interna que atravessa gerações. Uma divisão ensinada, reforçada e normalizada. Desde cedo, o feminino aprende que existir plenamente tem um custo. Que ocupar espaço demais gera punição. Que desejar autonomia pode resultar em abandono, rejeição ou violência simbólica. Por isso, muitas mulheres aprenderam a negociar consigo mesmas. A entregar pequenas partes da própria verdade em troca de pertencimento. A chamar de maturidade aquilo que, muitas vezes, foi apenas adaptação forçada. Lilith não desapareceu. Ela foi empurrada para o inconsciente, onde passou a se manifestar como ansiedade, raiva reprimida, sensação de vazio ou inadequação constante. Quando Jung fala da sombra, ele não se refere ao mal, mas ao que não pôde ser integrado. A sombra não é inimiga. Ela é energia vital bloqueada. Lilith, nesse sentido, é potência psíquica não reconhecida. É a força instintiva que foi chamada de perigosa porque não era controlável. Eva, por outro lado, representa a capacidade de vínculo, de cuidado, de construção de mundo. Sem Eva, não há continuidade. Sem Eva, não há relação. O problema surge quando Eva é obrigada a existir sem Lilith. Quando o cuidado vira autoabandono. Quando a doação vira obrigação. Quando o amor vira moeda de troca. A cultura ensinou que essas duas forças não podem coexistir. Ou você é livre, ou você é amável. Ou você é forte, ou você é aceita. Essa dicotomia é uma construção artificial, mas profundamente eficaz. Ela mantém o feminino fragmentado, em permanente conflito interno, sempre tentando equilibrar extremos que nunca deveriam ter sido separados. Observe como esse padrão se repete em mitos e narrativas ao longo da história. Pandora, que abre a caixa e libera o caos. Medusa, cujo olhar petrifica.
As bruxas queimadas por saberem demais. Sempre a mesma lógica. A mulher que acessa conhecimento, poder ou autonomia precisa ser punida simbolicamente para servir de aviso. Essas histórias não são inocentes. Elas são pedagogias do medo. Mas há algo que não pode ser completamente controlado: a memória arquetípica. Mesmo reprimido, o arquétipo continua atuando. Ele se infiltra nos sonhos, nas fantasias, nas rupturas inesperadas, nos momentos em que a vida exige uma decisão que não pode mais ser adiada. É nesse ponto que muitas mulheres sentem um chamado interno difícil de explicar. Uma sensação de que algo precisa mudar, mesmo sem saber exatamente o que. Um desconforto com papéis antigos que já não servem. Uma recusa silenciosa a continuar performando versões de si mesmas que não são verdadeiras. Esse chamado não é rebeldia adolescente nem crise existencial aleatória. É o início da integração. É Lilith batendo a porta da consciência, não para destruir Eva, mas para devolvê-la à inteireza. Integrar não significa abandonar o cuidado, o vínculo ou a sensibilidade. Significa parar de sacrificar a própria verdade em nome deles. Significa sustentar presença sem se fragmentar. Significa ser capaz de dizer sim sem se trair e dizer não sem culpa. Essa integração assusta porque ela desmonta condicionamentos profundos. Muitos relacionamentos, estruturas e identidades foram construídos sobre a versão fragmentada do feminino. Quando a integração começa, o sistema ao redor reage. Nem sempre com violência explícita, mas com sutis tentativas de reencaixe. Convites para voltar ao papel conhecido. Questionamentos disfarçados de preocupação. Culpa travestida de amor. É nesse ponto que a clareza se torna essencial. A integração não é um ataque ao mundo. É um retorno a si. Mas nem todos estão preparados para lidar com alguém que já não negocia sua própria existência. Por isso, esse processo costuma ser solitário no início. Não porque você esteja errada, mas porque está atravessando um limiar. Toda travessia exige a saída de territórios familiares. Toda integração exige o abandono de identidades que garantiam pertencimento ao custo da verdade. Lilith, nesse contexto, não pede destruição. Ela pede honestidade. Ela pede que você reconheça onde se silenciou, onde se diminuiu, onde aceitou menos do que merecia para não ficar só. E Eva, por sua vez, pede que você honre seus vínculos sem se perder neles. Que cuide sem se anular. Que ame sem desaparecer. A verdadeira integração acontece quando essas duas forças deixam de competir e passam a cooperar. Quando a soberania interna sustenta o cuidado, e o cuidado não sufoca a soberania. Quando o corpo, a intuição e a mente trabalham juntos, em vez de se sabotarem. Esse estado não é idealizado. Ele é profundamente humano. Ele inclui limites, escolhas difíceis e perdas reais. Integrar Lilith e Eva não garante conforto. Garante coerência. E coerência muda tudo. Quando você age a partir da coerência, suas decisões deixam de ser reativas. Você não vive mais tentando compensar o que falta. Você não aceita migalhas emocionais em troca de segurança. Você não precisa provar nada. Sua presença se torna suficiente. É por isso que pessoas integradas costumam causar estranhamento. Elas não seguem roteiros previsíveis. Não respondem como se espera. Não se moldam com facilidade. Não porque sejam frias ou arrogantes, mas porque estão ancoradas internamente. O mundo não teme a mulher sensível. O mundo não teme a mulher amorosa. O mundo teme a mulher inteira. Aquela que sente profundamente, mas não se perde. Aquela que ama intensamente, mas não se abandona. Aquela que escuta, mas também fala. Aquela que escolhe, mesmo quando a escolha custa. Esse medo não é pessoal. É estrutural. E talvez seja por isso que esse código tenha sido tão bem escondido. Não porque ele destrói o mundo, mas porque ele dissolve prisões invisíveis. Prisões que só existem enquanto são aceitas como naturais. A partir do momento em que você reconhece essa dinâmica, algo muda de forma irreversível. Não há como desver. Não há como voltar à inconsciência confortável. A integração não acontece de uma vez, mas começa com um gesto simples e radical: parar de mentir para si mesma. Parar de mentir para si mesma é um dos atos mais desestabilizadores que existem. Não porque a verdade seja violenta, mas porque ela desmonta acordos internos feitos muito cedo, muitas vezes para sobreviver. A fragmentação do feminino não foi uma escolha consciente.
Foi uma adaptação. E toda adaptação prolongada cria identidades que parecem naturais, mas não são. É nesse ponto que muitas pessoas confundem integração com egoísmo. Quando alguém começa a sustentar limites claros, a não se explicar excessivamente, a não se desculpar por existir, o entorno reage. Nem sempre com hostilidade aberta, mas com estranhamento. A pergunta silenciosa surge: quem você pensa que é agora? Essa pergunta não é curiosidade. É medo de perder controle sobre a versão previsível que existia antes. Lilith, enquanto arquétipo, representa exatamente essa ruptura com a previsibilidade. Ela não se orienta pelo desejo de agradar. Ela se orienta pela verdade interna. Isso não a torna cruel. A torna íntegra. E integridade não pode ser negociada sem consequências psíquicas. Eva, integrada a Lilith, deixa de ser submissão e se torna escolha consciente. O cuidado passa a ser oferecido, não exigido. O vínculo deixa de ser prisão e se torna encontro. O amor deixa de ser sacrifício constante e passa a ser presença compartilhada. Esse movimento interno altera profundamente a forma como você se relaciona com o mundo. Relações baseadas em dependência começam a ruir. Estruturas sustentadas por culpa perdem força. Expectativas implícitas se tornam visíveis. E, uma vez visíveis, já não podem mais operar no silêncio. Por isso, a integração não é um evento místico isolado. Ela é um processo contínuo de alinhamento entre aquilo que você sente, pensa e faz. Cada vez que você age contra si mesma para manter a paz externa, a fragmentação se reforça. Cada vez que você sustenta sua verdade com clareza, mesmo tremendo, a integração avança. Esse processo não exige confronto constante. Exige presença. Muitas vezes, o simples ato de não se justificar já é suficiente para desmontar dinâmicas antigas. A necessidade compulsiva de ser compreendida diminui. Você passa a escolher onde explica e para quem explica. Isso não é fechamento emocional. É discernimento. No campo simbólico, Lilith sempre foi associada à noite. Não como ausência de luz, mas como território do invisível, do instinto, do que não é imediatamente racionalizado. A noite não é inimiga do dia. Ela é seu complemento. Sem noite, não há descanso, nem gestação, nem profundidade. O problema surge quando a noite é tratada como ameaça, em vez de como parte do ciclo. Da mesma forma, o feminino instintivo não ameaça a ordem por ser caótico, mas porque ele não é facilmente controlável. Ele responde à vida de forma orgânica. Ele percebe sutilezas. Ele recusa lógicas que violentam o corpo e a alma, mesmo quando essas lógicas são socialmente aceitas. Integrar Lilith é recuperar a confiança nesse saber interno. É parar de terceirizar decisões fundamentais. É reconhecer que nem tudo que é socialmente aprovado é espiritualmente coerente. É aceitar que algumas escolhas trarão perdas externas, mas ganhos internos inegociáveis. Ao longo desse caminho, surge uma mudança silenciosa, porém profunda. A relação com o próprio corpo se transforma. O corpo deixa de ser um objeto a ser corrigido, controlado ou tolerado. Ele volta a ser fonte de informação. Sensações passam a ser escutadas. Limites físicos e emocionais ganham legitimidade. O corpo, que foi historicamente tratado como território a ser dominado, retorna como aliado. Isso é profundamente subversivo em uma cultura que lucra com a desconexão corporal. Uma pessoa conectada ao próprio corpo consome menos narrativas externas. Questiona mais. Se submete menos. E isso vale tanto para mulheres quanto para homens que acessam o feminino interno. Porque Lilith e Eva não são exclusivas do feminino biológico. Elas são princípios psíquicos. Homens também foram ensinados a reprimir o instinto, a sensibilidade, a intuição, em nome de papéis rígidos. A fragmentação do feminino não feriu apenas as mulheres. Ela empobreceu a experiência humana como um todo. Quando esses princípios começam a se integrar em um indivíduo, algo se reorganiza no campo ao redor. Não de forma espetacular, mas consistente. Decisões passam a ser tomadas com menos ruído interno. O medo de desapontar diminui. A necessidade de validação externa perde centralidade. Isso não elimina o medo. Elimina a tirania do medo. Você continua sentindo insegurança, dúvida, vulnerabilidade. Mas essas emoções deixam de governar suas escolhas. Elas são sentidas, reconhecidas e atravessadas, não obedecidas cegamente. Essa é uma diferença fundamental.
O arquétipo integrado não busca perfeição. Ele busca alinhamento. Não busca controle absoluto. Busca coerência suficiente para não se abandonar. Esse estado não é estático. Ele precisa ser reafirmado continuamente, porque o mundo continuará oferecendo velhas trocas. Segurança em troca de silêncio, pertencimento em troca de verdade, amor em troca de submissão. A diferença é que, uma vez visto, o padrão não convence mais. Você pode até hesitar, pode até ceder pontualmente, mas algo em você saberá. E essa consciência muda o jogo. A integração de Lilith e Eva não cria pessoas duras. Cria pessoas claras. Pessoas que sabem o que podem oferecer e o que não estão mais dispostas a negociar. Pessoas que entendem que dizer não a certas dinâmicas é dizer sim a si mesmas. Essa clareza não precisa ser anunciada. Ela é percebida. Ela se manifesta no olhar, na postura, na forma de falar e, principalmente, na forma de escolher. O mundo responde a isso. Às vezes com resistência, às vezes com respeito, às vezes com afastamento. Tudo isso faz parte do processo. O que não faz mais parte é a autoanulação silenciosa. O cansaço profundo de viver dividida. A sensação constante de estar traindo algo interno sem saber exatamente o que. Quando a integração começa, essa sensação perde força. Não porque a vida se torne fácil, mas porque ela se torna verdadeira. Há um ponto em toda jornada em que a narrativa deixa de ser externa e se torna espelho. Não porque algo novo foi aprendido, mas porque algo antigo foi reconhecido. O que você atravessou até aqui não pediu crença, não pediu concordância, não pediu adesão. Pediu apenas presença. Porque certos códigos não se ativam pela lógica, mas pelo reconhecimento silencioso daquilo que sempre esteve aí. Lilith e Eva nunca foram personagens distantes. Elas sempre foram linguagens internas. Estados do ser. Campos de força que moldaram decisões, silêncios, escolhas e renúncias. Quando você observa sua própria história com honestidade, percebe que esse conflito nunca esteve fora. Ele viveu em cada vez que você escolheu caber. Em cada vez que silenciou sua intuição para manter a ordem. Em cada vez que sentiu que havia algo errado, mas não soube nomear. O nome foi escondido, mas a sensação permaneceu. Por isso, quando falamos de Lilith, não falamos de rebeldia vazia nem de oposição cega. Falamos de soberania interior. Da parte da alma que não pede permissão para existir. Da força que se recusa a ser reduzida para caber em estruturas que exigem fragmentação. Lilith não quer destruir vínculos. Ela quer que eles sejam verdadeiros. E quando falamos de Eva, não falamos de submissão ingênua, mas de capacidade de gerar mundo. De sustentar relações, de criar continuidade, de nutrir vida. Eva não é fraqueza. Ela é sensibilidade estruturante. O erro nunca foi Eva. O erro foi separá-la de sua própria força. Toda separação gera dor. Toda fragmentação gera busca. E toda busca aponta para algo que um dia foi inteiro. Você vive em uma cultura que ainda tenta enquadrar o feminino em extremos. Ou dócil demais para não ameaçar. Ou perigoso demais para ser aceito. Mas o feminino integral não vive nos extremos. Ele vive na presença. Ele vive na consciência. Ele vive no corpo que sente sem pedir desculpas e na mente que discerne. Sem se endurecer. Integrar Lilith e Eva não é um gesto externo. Não é uma revolução social, não é um manifesto, não é uma estética. É um realinhamento interno. Um retorno silencioso à própria autoridade espiritual. E isso assusta sistemas inteiros, porque uma pessoa inteira não é facilmente manipulável. Quando você se lembra de si, você deixa de buscar permissão. Quando você deixa de buscar permissão, você se torna imprevisível para estruturas que dependem da obediência inconsciente. Talvez seja por isso que esse código tenha sido tão temido. Não porque ele destrói o mundo, mas porque dissolve prisões invisíveis. O mundo não teme a mulher. O mundo teme a mulher que se lembra. Lembra do corpo. Lembra da intuição. Lembra da própria voz. E quando essa lembrança acontece, não há retorno possível. Não porque você se torna alguém diferente, mas porque deixa de sustentar versões de si que nunca foram verdadeiras. A integração não te torna dura. Ela te torna clara. Não te afasta do amor. Ela te afasta da autoanulação. A partir desse ponto, a vida não se torna mais fácil. Ela se torna mais honesta.
Algumas escolhas deixam de ser possíveis. Alguns caminhos se fecham. Algumas relações se reorganizam. Não como punição, mas como consequência natural da coerência. Quem se integra deixa de negociar a própria existência. Isso não significa rigidez. Significa alinhamento. Significa saber quando ceder e quando sustentar. Significa não confundir amor com sacrifício constante. Significa reconhecer que cuidar do outro não exige desaparecer. Se algo em você se reconheceu aqui, saiba, isso não é coincidência. Coincidências não atravessam o corpo. Coincidências não provocam silêncio interno. Coincidências não despertam memória. O que se moveu agora é antigo. Muito mais antigo do que qualquer livro, qualquer dogma ou qualquer narrativa oficial. É a linhagem que nunca morreu. Apenas aguardou o momento em que você estaria pronta para lembrar. Não há nada que você precise fazer imediatamente. Nenhuma decisão precisa ser tomada agora. A integração verdadeira não exige pressa. Ela exige escuta, presença, honestidade consigo mesma. A partir daqui, cada escolha consciente será um pequeno gesto de retorno à inteireza. E quando o mundo tentar te puxar de volta para os moldes, porque ele tentará, você saberá. Não por revolta, mas por discernimento. Porque quem se lembra não precisa lutar. Apenas não se perde mais. Se você quiser deixar um sinal, deixe. Uma palavra. Um símbolo. Não para provar nada a ninguém, mas como âncora interna. Um marco silencioso de que algo se alinhou. Aqui não termina nada. Aqui algo se reorganiza. E toda vez que você sentir que está se fragmentando novamente, lembre-se, Lilith e Eva não são opostas. Elas são o mesmo princípio visto de ângulos diferentes. Quando se encontram, a guerra cessa. E no lugar da guerra surge algo muito mais poderoso do que obediência ou rebeldia. Surge presença.